Isso aí, galerinha. Vamos dar uma corrida aí, fazendo uma revisão bem rápida da aula passada, para a gente poder dar uma avançadinha aos poucos aí na matéria. Cinemática, parte da física que tenta descrever os movimentos sem se preocupar com as causas. Na cinemática temos conceitos básicos para poder começar a conversar e se entender. Referencial, ponto escolhido para medir a posição dos objetos. Posição, a distância do objeto até o referencial. Trajetória, o conjunto das posições assumidas pelo corpo ao longo do movimento. Movimento, quando o tempo passa e a posição muda em relação a determinado referencial. Repouso, quando o tempo passa e a posição não muda. Eu posso estar em movimento em relação ao referencial e em repouso em relação ao outro. Para um referencial, a posição pode ser uma, para outro referencial, pode ser outra. A trajetória pode ser uma linha reta para um referencial e uma curva para outro. Logo, todos esses conceitos são conceitos relativos e não absolutos. Ponto material, o nome que se dá para um objeto cujas dimensões não são desprezíveis, né? É o contrário, são desprezíveis, ele é um pontinho, né? E corpo extenso é o corpo cujas dimensões são desprezíveis. Não são desprezíveis. Eu sempre faço isso só para ver se a galera está vindo no embalo ou se está raciocinando comigo. Show! Te mostrei que se nós conhecemos a trajetória de um objeto, sabemos o tempo e a posição de partida. Sabemos o tempo e a posição de chegada. Dá para descobrir a velocidade média dele, né? A gente chamou isso de velocidade escalar média. Escalar média. Velocidade escalar média nada mais é que a distância percorrida, ou deslocamento escalar, para ser mais bonito, dividido pelo tempo. Ideia que faz parte da nossa vida há muito aí. Foi mais ou menos isso que nós vimos, né? Te mostrei que para calcular uma variação nessa vida é final menos inicial. Variação de tempo, tempo final menos tempo inicial. Não cheguei a fazer um exemplo de um caminhão e de um carrinho andando na BR, não, né? Era uma pulguinha e um trem atravessando uma ponte, né? Show! Chegou a hora de a gente melhorar um pouco a nossa equação. Essa equação, ela resolve um monte de probleminha. Alguns até são mais elaboradinhos já. Tem uns probleminhas legais para a gente resolver com esse tipo de equação. Quer ver um exemplo legal? Diz que o cara saiu de uma certa cidade com um carro e andou um certo trecho da viagem com uma velocidade de 80 km por hora. Vamos botar uma distância aí, andou 40 km a 80 km por hora. Depois, o sujeito pensando que ia se atrasar para chegar onde ele queria, ele andou 160 quilômetros com uma velocidade já bem maior, uma velocidade de 160 km por hora. Suicida. A pergunta é, qual foi a velocidade média deste sujeito durante toda a viagem? Então, o primeiro exemplozinho de hoje. O cara anda 40 km com um carro 80 por hora, percebe, ai meu Deus, vou me atrasar. E os próximos 160 km ele anda a 160 km por hora. Qual seria a velocidade média? Que distância que esse cara andou na viagem toda, meus amigos? Obrigado, 40 mais 160, 200 quilômetros. Falta descobrir o que então? O tempo que ele demorou no primeiro trecho, mais o tempo que ele demorou no segundo, né? Como os números são confortáveis, daria até para fazer mentalmente, né? 40 quilômetros a 80 km por hora vai demorar quanto? Meia hora, parabéns. Na dúvida, tu pode fazer a continha ali. Velocidade 80, distância que ele andou 40, vamos calcular o tempo. Está dividindo, passa multiplicando, não é isso? Está multiplicando, passa
dividir. No outro momento eu quero explicar de uma forma diferente essa matemática básica aí para não dar problema. Dividiu meia hora, como muitos falaram, de cabeça. Me ajuda a fazer um cálculo aqui, por favor. Obrigado! Muito obrigado pela participação. Obrigado, amigo. Está multiplicando, passa dividindo. Ou está dividindo, passa multiplicando, né? E o número dividido por ele mesmo, 1 hora. Chamei esse de delta T1, o outro de delta T2. Qual foi o tempo total de viagem, então? 1 hora e meia, 200 quilômetros dividido por 1,5 hora. Tu imagina o cara chegar até aqui e não conseguir dividir. Cara, é cheio de gente que está no ensino médio e não sabe dividir. Se esse é o teu caso, não comenta com ninguém, que não seja os professores, pede ajuda que a gente vai te ajudar a te curar. Porque eu não posso ensinar física para quem não sabe dividir. Certo, meu querido? Vou te ensinar, hein? Só hoje. Iguala as casas. Iguala as casas. Elimina a vírgula. Não é assim? Qual é a explicação para eu igualar as casas e eliminar a vírgula? O que eu fiz? Era 200 dividido por 1,5. Agora virou 2.000 dividido por 15. Não vai alterar o resultado? Não, né? Porque eu multipliquei por 10 o numerador e o denominador. Achei uma fração equivalente. Por isso que o resultado não muda, né? Eu, quando era jovem, eu decorei. Iguala as casas, elimina a vírgula. Não entendi o que eu estava fazendo. Se a gente entende o que está fazendo, né? Fica óbvio, né? Aí não precisa mais da decoreba idiota. Iguala as casas, elimina a vírgula. É só dividir mesmo. Legal. 1, 15, sobrou 5, abaixo do zero, quadro um zero, né? Não, nada a ver. 3 vezes 15, 45, sobra 5, abaixo do zero, quadro um zero, né? Não, ele já era teu, né? Aí dá 3, 45, sobrou 5. Vírgula para tu poder baixar um zero que não existia, né? Certo? Aí dá 3, dá 45, sobra 5. Precisa pagar alguma coisa para baixar o próximo zero? Não, só para baixar o primeiro. Só viria zero aqui se tu depois de baixar o primeiro zero, tem que baixar 2 zeros seguidos, né? Aí para poder baixar o segundo zero, viria zero aqui, né? Chegando. Já percebemos que é uma dízima periódica. Velocidade média, 133,333, bota um risquinho, né? Quilômetros por hora. Sabe qual é o erro mais comum nesse tipo de questão? O aluno quer simplesmente somar as velocidades e dividir por 2. Em vez de ele achar a velocidade média, ele acha a média das velocidades. Quanto é que daria a média das velocidades? 80 com 160. 240 dividido para 2? 120. Por que que deu mais que 120? Por que que o 120 não fechou? Quase isso. Não é a distância que importa. É o tempo que ele ficou. Show, garoto. Parabéns. Ele ficou mais tempo a 160 do que ficou a 80. Logo, a velocidade tem que ficar mais próxima de 160. O 120 estava bem no meio, né? Então, 133 corrobora para aquilo que a gente raciocinou. O que eu estou querendo discutir com um colega e queria que vocês percebessem é o seguinte. Se eu estou com uma Ferrari e fico 1 hora andando a 300 por hora e depois eu fico 1 segundo andando a 10 km por hora, não faz sentido a velocidade média dar no meio dos 300 e dos 10 km por hora, né? Vai dar muito mais próximo de 300 km por hora, porque eu fiquei um tempão a 300 por hora e fiquei poucos segundos a 10 por hora. Então a velocidade média daria 299, algo desse tipo. Se eu fico lá 10 horas a 80 por hora, 10 horas, 80 por hora, aí depois eu fico 2 segundos a 1000 km por hora, será que esses 2 segundos que eu fiquei a 1000 km por hora vai mudar muito a velocidade média? Não, né? A velocidade média ia dar 79,999. Ou seja, a velocidade média só vai ser a média das velocidades quando... Ninja, a rapidez do garoto, o tempo que ele ficou rodando em cada velocidade for igual. Exatamente isso. Quer dizer que se eu fico 1 hora a 100 por hora, 1 hora a 200 por hora, 1 hora a 300 km por hora, aí sim eu poderia somar as 3 velocidades e dividir por... E aí vai dar a velocidade média. Mas só nesse caso. Se os tempos em que tu ficou
multiplicou em cada velocidade são diferentes, não tem regra mágica. Tens que pegar a distância total e dividir pelo tempo total. A distância total foi só somar. Achar o tempo é que foi chato, né? Eu tive que achar o tempo do primeiro trajeto e o tempo do segundo trajeto separadamente. Tu vê, cara, só botar uns números mais apimentados já vai ficar divertido de fazer a continha. Então, beleza. Revisamos a aula anterior e ainda fizemos um exemplo clássico de vestibular. Depois eu vou dar uma apimentadinha ainda nesse exemplo. Mas tem uma outra coisa muito importante. Eu cheguei a pegar a ideia de velocidade e dar uma modificada nela. Eu cheguei a pegar velocidade média e escrever assim, ó, ver se tu reconhece isso. Cheguei a fazer isso? Chamei esse tempo de zero e te expliquei o porquê. Está dividindo, passou, multiplicando, e menos passa, reorganizando a fórmula. Eu te mostrei essa fórmula? Equação horária da posição, é o nome dela. Equação muito importante. Então eu fiz o exemplo do caminhão e do carro, não fiz? Não? O que é D0, meus amigos? Obrigado, amigo. Posição inicial. Inicial. Vê o que é mesmo? Velocidade. Suposta constante. O T não precisa nem falar, né? É quanto tempo se passou. E o que é o D? Posição final. Show. Essa equação, ela nasceu da ideia de velocidade. Eu gosto de lembrar ao aluno que tudo que essa equação faz, essa equação faz. Por que eu gosto de alertar o aluno para isso? Porque muitos estão viciados nessa equação. Faz a conta com essa, mas não consegue fazer com aquela. Isso pode ser um problema, tá? Porque no vestibular tu tá nervoso e tu não vai ganhar essa. Vai que tu esquece essa. E aí no vestibular só tem aquela ali. Então tu tem que ter habilidade matemática de fazer as contas com aquela equação. Principalmente pela situação que eu vou te mostrar agora. Imaginem vocês que nós estamos observando um carro se deslocar na nossa BR. Qualquer uma delas. Pode ser a BR-101. O carro, a gente percebe que ele partiu do quilômetro 100 e ele tinha uma velocidade constante, perfeitamente constante, de 80 km por hora. Como é que ficaria a equação horária da posição para aquele carro? Vamos ver. D é igual a D0 mais V vezes T. Vamos ver então? 100 mais 80 vezes T. Quando eu peço para o aluno montar a equação horária da posição para o móvel, eu só quero que ele monte a equação, eu não quero que ele faça a conta, porque não é possível fazer essa conta, não tem que conta fazer. Né? Tu não pode somar 100 com 80 vezes T. Por que essa equação ela é muito importante? Porque através dela eu posso descobrir quando que aquele carro vai chegar em qualquer posição dessa BR e também posso descobrir em que momento, daqui a 5 horas aonde ele vai estar, daqui a 1000 horas aonde ele vai estar. Então, por exemplo, se eu quiser descobrir qual é a posição que o carro vai ter depois de 5 horas de viagem, eu pego essa equação e coloco no lugar do T 5. 100 mais 400 resulta em 500. Se esse carro não mudar de velocidade, depois de 5 horas ele vai estar no quilômetro 500, de certeza. Eu poderia ter feito o cálculo usando essa ideia original, ó. Só daria um pouco mais de trabalho. Quer ver? A velocidade é 80. Velocidade é 80. Em 5 horas, está dividido, passa, ele andou 400. Mas como ele estava na posição 100, 100 mais 400, ele chegou na posição 500. Olha como é mais confortável usar a equação da posição, ela já resolve a coisa para ti. Outra pergunta famosa que dá para resolver com essa equaçãozinha. Em que momento que esse automóvel vai passar pela posição 360 km? Me ajuda. 240 vai ficar fácil também, né? Acho que vai ficar mais legal.
Mas não vamos ter medo do número, se der um número feio, vamos... Mas obrigado, parabéns, garoto. E aí? 360 é igual a 100 mais 80 vezes t, mais passa 360 menos 100, 260, né? E o 80 que está multiplicando vai passar 260 dividido por 80 é igual ao tempo. Corta os zerinhos, eu nunca divido por 8. Como o 8 é 2 na terceira, eu divido por 2, por 2 e por 2. Dividir por 2 é tão fácil, né? Eu sempre penso em dinheiro. 26 pila, divide para 2. 13 pila, divide para 2. 6,50, divide para 2. 3,25. Tu vê? Muito gostoso de cabeça, 3,25. 3 horas e 25 minutos, né? Não. 3 horas, 15 minutos, né? 0,25 é 1/4, né? 1/4 de hora são 15 minutos, né? Tu vê que perigo, são 3 horas e 15 minutos. O vestibular às vezes coloca no ABCDE 3 horas e 25 minutos. Um monte de gente olha isso e enxerga 3 horas e 25 minutos. Cuidado com essa pegadinha clássica. Te mostrei por que a equação horária da posição é mais gostosa de usar do que a ideia de velocidade média. Embora elas tenham nascido, né, da mesma ideia original. Equação horária da posição é muito confortável, porque se tu sabe o tempo, tu acha a posição bem prática. Muito confortável, porque se tu sabe a posição e quer achar o tempo, substitui, usa uma matemática básica e acha o tempo que vai demorar para chegar. Mas mais importante do que isso, é a famosa questão do encontro de móveis. Imaginem vocês que no mesmo momento que esse carro partiu, indo para quilômetros cada vez maiores dessa estrada que nós estamos analisando, exatamente no mesmo instante em que o carro A partiu, um carro B vai no sentido oposto, partindo do quilômetro 500, ele vai no sentido oposto. Se ele vai no sentido oposto, se essa velocidade é positiva, essa velocidade teria que ser negativa, e o vestibular não vai te lembrar disso. O vestibular não vai ser queridinho, o objeto vai ter velocidade negativa. Se o cara descreve que um cara vai para a direita e a velocidade é 80, o cara que vem para a esquerda, a velocidade é menos alguma coisa. Minha mãe mandou 100. O carro B partiu do quilômetro 500 de uma rodovia, indo em direção a um carro A com 100 km por hora, enquanto o carro A partiu no mesmo instante que o carro B partiu, do quilômetro 100 a 80 km por hora. Aonde esses carros se encontrarão? Parabéns, garoto. Primeiro passo, escrever a equação horária da posição para o carro B. Como é que ficaria essa equação? Vamos ver. D é igual 500, posição inicial, menos 100 vezes T. Para diferenciar a equação do carro B da equação do carro A, eu vou denominá-las dA e dB, só para ficar bonitinho. E no momento do encontro, o que acontece? No momento do encontro, a posição do carro A se iguala à posição do carro B. O carro A, a posição é dada pela equação 100 mais 80 vezes T, enquanto o carro B, a equação fica 500 menos 100 vezes T. Menos passa mais, e mais passa menos. 80 vezes T mais 100 vezes T é igual a 500 menos 100. 180 vezes T é igual a 400. T igual a 400 dividido por 180. Eu dividiria por 10 em cima e embaixo, ainda dividiria por 2, daria 20 nonos. Tempo igual. É isso aí. 20. Se fosse 20 terços, né? Se fosse 20 terços daria 6,666, 12, é isso aí mesmo, parabéns. 20 dividido para 9, 18, sobra 2, abaixa o vírgula, abaixa o 0, 2, 18, 2,222. Horas. Show de bola. Então um exemplo bem interessante aí de encontro de móveis.
Fala aqui. Ali 360 é igual a 900. Minha letra sempre foi meu fraco. Aqui, né? Sempre acontece. Era 11. Show. Não hesite em perguntar sempre. Eu te expliquei qual é a limitação desta equação. Te expliquei quando que essa equação vai falhar. Não? Pensa. Quando eu escrevi essa equação, eu te falei, né, te afirmei que a velocidade do carrinho permanecia constante. Se esse cara resolver pisar no acelerador sem nos avisar, a nossa previsão vai estar correta? Se esse cara furar um pneu e ter que diminuir de velocidade, vai dar certo? Na vida de vocês observam que os objetos se mantêm sempre com velocidade constante? Tanto a física de ciência agora não serve pra merda nenhuma. Só se os objetos se mantêm com velocidade constante. O Galileu Galilei, ele dava essa aula em 1600 e pouco, num bosque. Não dessa maneira, tá? Porque nessa época não existia o sinal de igual, o sinal de menos, o sinal de vezes. Ou seja, a equação do Galileu, ele escrevia ela. Ele escrevia assim no livro dele: a posição final de um objeto é igual à sua posição inicial somada com a sua velocidade multiplicada pelo tempo. Era uma frase essa equação. Era muito mais difícil do que hoje é para ti. Ele dava essa aula para os alunos dele e mostrava como ele podia prever o futuro. Lembra as cabritinhas? Te contei a história das cabritinhas? Não? O Galileu Galilei inventou a ideia de que velocidade é distância sobre tempo, olhando os animais caminharem, se deslocarem. Ele media as distâncias que os animais se deslocavam, por exemplo, pelas árvores de um bosque. Árvores igualmente espaçadas. E ele media o tempo usando o coração, bicho. O cara era foda mesmo. Ele ia lá e usava o coração como relógio. As cabritinhas saíam lá da pastagem delas e iam para a casinha delas no final de tarde. Pastor nem precisa mais buscar um dia, tu sabe, né? Os bichinhos vêm sozinhos. Ele ficava encantado com a precisão e com a marcha constante das cabritinhas. Um dia ele resolveu usar o coração como relógio e mediu 3 batidas de coração para as cabritinhas passarem da primeira árvore para a segunda, do bosque. Ele, com os olhos fechados, contou 9 batidas de coração. Quando ele abriu os olhos, as cabritinhas estavam quantas árvores para frente? 3. Quando ele fez isso, meu Deus, eu previ o futuro. Ele percebia que mesmo com os olhos fechados, usando o coração como relógio, ele sabia onde as cabritinhas estariam. Tudo bem para ti? Ele demonstrava isso para os alunos dele. Inclusive Torricelli era um dos alunos. O famoso Torricelli. Tu imagina então ele se exibindo para os alunos dele. Eu sei prever o futuro. As cabritinhas estão chegando. Me vendem, por favor. Ele já tinha monitorado o movimento das cabritinhas, já tinha ficado tranquilo. Ele sabia que se ele respirasse tranquilamente, o coração dele ia bater no mesmo ritmo. Já percebeu, né? Tu tranca a tua respiração, o coração acelera, né? Galileu era inteligente, ele se mantinha tranquilo. Aí tu imagina os alunos vendando o Galileu, e o Galileu adivinhando: agora as cabritas estão na 12ª árvore. E os alunos: porra, o cara é foda, ele prevê o futuro. Na verdade, ele estava fazendo um cálculo matemático de cabeça, né? Um cálculo bem idiota, e conseguindo saber onde as cabritinhas estavam. Mas só porque elas estavam com a velocidade. E aluno é tudo igual, cara. Tem os caras do bem, tem os caras do mal. Todo lugar é assim, sempre foi assim. O ser humano tem tudo de bom e tudo de ruim dentro de si. Aí tu imagina um aluno meio de saco cheio, né? Lá vem o babaca do Galileu fingir que ele prevê o futuro. E aí as cabritinhas passando, o mestre vendado, tu pega uma pedra, né? E dá uma colaborada na velocidade das cabritinhas. As cabritinhas apavoradas saem catando cavaco. E o Galileu fala: elas estão na 20ª árvore. E aí a turma: que idiota, tá na árvore 45 já as cabritinhas. Ele deve ter ficado muito humilhado com essa ideia, percebendo que a ideia de velocidade média era fraca para prever o futuro. Mas ele pensou: vou resolver. Vou aprender a monitorar a posição das cabritinhas, mesmo quando elas mudarem de velocidade. Qual é a grandeza física que ele criou para calcular a mudança da velocidade? A aceleração. Galileu percebeu que teria que criar uma ideia nova para poder monitorar a mudança da velocidade. Essa aceleração que eu vou te apresentar é chamada aceleração
ideia de velocidade é para medir a mudança da posição com o passar do tempo? A ideia de aceleração, vai medir a mudança de quem? A mudança da velocidade com o passar do tempo. Olha como é similar a ideia. Velocidade mede a mudança da posição com o passar do tempo. A aceleração mede a mudança da velocidade com o passar do tempo. Cuidado, hein? Qual é a unidade de velocidade do sistema internacional? Metros por segundo. E qual é a unidade de tempo? E se eu divido metros por segundo, dá quanto? Metros por segundo ao quadrado. Essa vai ser a unidade de aceleração. Tu imagina se nós pudéssemos ir assistir um lançamento de foguete no Cabo Canaveral, como alguns já devem ter escutado na televisão. Lá está o foguete. Logo após o lançamento, tu fica acompanhando pelo rádio e tu descobre que 3 segundos após o lançamento, a velocidade do foguete já era 40 metros por segundo. E lá vai o foguete, cada vez menorzinho devido à altura. Quando ele já está lá em cima, depois de um tempo de 8 segundos, tu escuta pelo rádio que a velocidade do foguete naquele momento já era de 120 metros por segundo. Me ajudem, usando a ideia de aceleração, a calcular a aceleração desse foguete, por favor. Aceleração igual. Cuidado, né? Velocidade final menos inicial, tempo final menos tempo inicial. O amigo está coberto de razão. A velocidade final é... E a inicial, 40. Tempo final, 8. Tempo inicial. O aluno que está mais habilidoso nessa parte, é claro que ele faz mentalmente 80 dividido por 5. Não é problema, né? 80 metros por segundo dividido por 5 segundos. O que vai dar uma aceleração de 16 metros por segundo ao quadrado. Além dessa pergunta lógica, de eu te perguntar qual é a aceleração de algo, quais outras duas perguntas poderiam surgir a partir dessa fórmula? Sim, poderia ser qual é a velocidade final, né? Parabéns, garoto, é onde nós chegaremos perfeitamente. Além deste exemplo clássico para a ideia de aceleração, tem outros 2 exemplos bem óbvios. Por exemplo, uma moto consegue uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que ela se mantém nessa aceleração por 5 segundos, calcule a variação de velocidade da moto. Né? Honesto, né? Te dei a aceleração da moto, que é realista, uma moto razoável. Te dei o tempo que o cara ficou acelerando. E te pergunto, quanto que foi a mudança de velocidade? É só tu pegar a definição, né, de aceleração e substituir os dados, né? Não pode ser mais fácil que isso. Está dividindo, passou, multiplicando, deu 20 metros por segundo. Quantos quilômetros por hora? Isso, 72 quilômetros por hora. Se ele estava em repouso, 5 segundos depois estava 72 km por hora. Né? Se não for uma moto muito econômica, dá para atingir isso sem problema nenhum. Eu criei duas, eu queria que tu criasse a terceira classe de problema mais simples que existe. Eu posso começar o enunciado para ti. Uma nave alienígena tem aceleração 20 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que essa nave sofreu uma variação de velocidade de 1000 metros por segundo, calcule quanto tempo demorou para isso ocorrer. Cara, quando eu te montar uma equação boba como essa, tu já pode começar a te perguntar, o que ele pode me perguntar sobre isso? Quais são as 3 perguntas óbvias? As 3 perguntas óbvias são: a aceleração, questãozinha do foguete. Qual foi a variação de velocidade? A questãozinha da moto. E agora, muito mais divertida, nave alienígena. Delta V sobre
ficou igual 1000 dividido por 20, tempo igual a 50 segundos. 50 segundos. Cara, dá para resolver um monte de tipos de problema só usando a ideia de aceleração escalar média. Mas, da mesma maneira que eu alterei a ideia de velocidade, eu vou alterar a ideia de aceleração, para a gente conseguir uma equação mais poderosa, uma equação que resolve mais problemas. Deixa eu pegar a ideia de aceleração. A igual, o que é delta V? V final menos V inicial. Delta T, T final menos T inicial. A gente tem o direito de zerar o cronômetro, né? Está dividindo, passou. Multiplicando e menos passou mais. Só reorganizando a equação, fica V igual a V0 mais A vezes T. Nome. Equação porque tem sinal de igual. Horária porque envolve tempo. Da velocidade, porque informa a velocidade com o passar do tempo. Equação horária da velocidade. Essa equação também falha, cara. Essa equação também pode falhar. Quando que essa equação pode falhar? A outra, a equação horária da posição, ela falhava quando a velocidade não era constante. Quando que essa vai falhar? Quando a aceleração não for constante. Mas relaxa, no ensino médio, a aceleração tem que ser constante. Se ele mudar de aceleração, vai ter um trecho com uma aceleração constante específica e outro trecho com outra aceleração constante específica. Então fiquem tranquilos, esta equação não muda mais. Essa aqui, ó. Essa aqui vai nos acompanhar desse jeito até o final do ano. Ela vai estar no formulário dos principais vestibulares que vocês vão fazer. Essa ainda não. Essa aqui eu vou ter que dar uma ajeitada nela para ela ficar viável. Ela ainda não está legal aquela equação, porque ela falha quando os objetos têm aceleração. Tu vê, né? Para o nosso foguetinho, daria para a gente montar a equação horária da velocidade dele, né? E seria bem prático, porque aí se eu te der um tempo, tu acha a velocidade. Se eu te dou a velocidade, tu descobre quanto tempo demora. Muito parecido com o que a gente já fez. Para que eu possa corrigir a falha dessa equação, vai ser um pouco mais desafiador. Primeiro, para eu preparar o meio de campo para o que eu vou fazer na próxima aula, eu quero te convidar a raciocinar comigo aqui. Se um objeto tem velocidade constante, é muito fácil entender o movimento dele. Dá uma olhada. Eu fiz um gráfico velocidade versus tempo. Um objeto se manteve com a velocidade constante de 8 metros por segundo e ficou 10 segundos nessa situação. Quanto que esse cara andou? 80. Se eu quiser usar essa ideia, eu posso, né? A velocidade é 8. Perguntei para ti a distância. E o tempo foi 10. Está dividido, passou multiplicando, deu 80 metros. Parabéns. Se nós calcularmos a área desse retângulo, quanto é que vai dar a área do retângulo? A área é base vezes a altura. A área deu igual, a base é 10, a altura é 8. A área deu 80. Concorda comigo? Então é absolutamente aceitável dizer que num gráfico velocidade versus tempo, a área deste gráfico resulta na distância que o sujeito percorreu. Aceitável isso? Esta propriedade é uma das propriedades mais importantes da cinemática. Propriedade do gráfico. De que gráfico? Qual é o gráfico que tem essa propriedade? Velocidade versus reais? Ah, versus tempo, tá. Velocidade versus tempo. Então, beleza. Propriedade do gráfico.
disse que aqui no ensino médio não vai haver objetos mudando de aceleração. Quaisquer objetos com os quais trabalharemos terão aceleração constante. Então vê se tu concorda comigo. Um gráfico genérico de um objeto que muda de velocidade com o passar do tempo de maneira uniforme seria isso aqui, né? O objeto sai com uma velocidade v0 e depois de um certo tempo ele atinge uma velocidade v, crescendo de maneira regular. Se eu calcular essa área, o que eu obtenho? A distância. Se eu calcular essa área, eu obtenho a distância. Eu vou fazer isso na aula que vem. Quando eu finalizar toda a conta, vai surgir a famosa equação horária da posição para movimento uniformemente variado. Vocês lembram dela? Certo? Essa questão que eu vou deduzir na aula que vem, eu vou calcular essa área e depois que eu substituir a fórmula da aceleração dentro dessa expressão, eu faço a conta e chego até aqui. Essa já foi uma das questões mais difíceis de cinemática que apareceu no nosso querido ITA. O ITA pedia essa questão, deduza a equação horária da posição, que é o que eu vou finalizar na aula que vem, certo? Na aula que vem, além dessa dedução, eu vou deduzir a equação de Torricelli, que foi outra questão que já apareceu nos vestibulares melhores do país. Então depois da próxima aula a gente vai dar uma avançada boa em cinemática. Mas eu gostaria que vocês exercitassem a ideia de velocidade média e a ideia de aceleração. Qualquer questão da tua apostila que envolva velocidade média e aceleração, tu podes arriscar. Para na próxima aula a gente avançar a partir desta propriedade do gráfico. Não usem drogas, usem preservativos e me perturbem com dúvidas na aula que vem, por favor.